Bom, vamos continuar agora e eu quero melhorar um pouco os controles. Eu quero tirar um pouco desses controles daqui e concentrar mais numa interface que vai usar aqui a nossa barra de propriedades, né, a shelf aqui de propriedades do Blender. Então, para isso, eu vou criar um osso aqui, um bone, que ele vai armazenar as informações para mim e eu clicando nele eu vou poder acessar uns sliders para trabalhar. Isso é uma coisa mais avançada, eu vou usar para isso os drivers do Blender. Então, vamos seguir devagar fazendo essa lição. Então, começando aqui, vamos adicionar um bone. Eu vou copiar esses dois bones aqui. Então, Shift D, colocar eles aqui atrás. E eu vou pegar esses dois aqui, visão lateral, visão 3, rotacionar, segurar o Ctrl, deixar 90 graus, e eu vou abaixar aqui para eles ficarem menores. E vou tornar este osso filho desse, então Ctrl P, Keep Offset, e esse osso aqui, filho desse daqui, Ctrl P, Keep Offset. Então, esses bones estão aqui com a forma, né, do bone que eu dupliquei. Deixa eu dar selecionar todo mundo, Alt R, Alt G, para limpar aqui. E eu quero eles, pode ser a forma da esfera aqui, então vamos ver que o nome desse objeto é esfera, essa é a esfera mesmo. Ele está aqui embaixo. Icosphere, então vou voltar lá. Bones aqui, Custom Shapes, Ico, e apareceu para mim Icosphere. A mesma coisa aqui. Pronto, então eu vou usar aqui essa bolinha, né, esferinha, para marcar, para selecionar esse bone. Então vamos começar a criar as propriedades. Eu vou começar a criar as propriedades aqui. Antes de mais nada, deixa eu ativar aqui meu personagem, para a gente poder enxergar aqui. E com esse bone selecionado, eu vou vir aqui em Bones, né, no menu de Bones aqui do objeto. Aqui embaixo eu tenho Custom Properties, vamos descer mais, e adicionar, cliquei algumas vezes, adicionar 4 propriedades aqui, que vão ser os movimentos que eu quero colocar para essas partes dos pés. Então, um deles, né, vamos colocar aqui Edit, a primeira propriedade vai se chamar Ball Row, e eu não estou enganado dessa vez, eu vou realmente fazer um Ball Row, essa rotação aqui. Eu quero que essa propriedade ela tenha valor 0 no momento, e ela pode ficar com esse valor, depois a gente vai acertar o valor mínimo e máximo que ela pode chegar. Então vamos dar um OK aqui. A próxima propriedade eu quero que ela regule esse movimento aqui do toe, então seria toes poder ser o row. Selecionar aqui de novo, Edit, toes, row, colocar um T maiúsculo aqui na frente. Também ela vai valer 0 no momento. E OK. Além do Toes Row, eu vou fazer uma que a gente vai usar pouco, mas no personagem mais orgânico ela seria usada, que é a torção aqui dos dedinhos, seria um twist, né, dos dedos. Então eu vou colocar aqui também, na próxima, Toes Twist, no valor de 0 também, ok? E eu quero uma última propriedade que vai ser essa da ponta do pé, né, que eu vou chamar de Point Toes Point, melhor. Não. Point Row, também no valor de 0, e dar um OK aqui. Esse bone é mononome para ele já, então vamos colocar aqui um nome legal aqui para ele. Ele vai se chamar Foot Details.
underline L maiúsculo. Então, Ctrl C, selecionar aqui, Ctrl V, e só mudar para R maiúsculo aqui no final. Dentro desses ossos tem que deformar, então o deforme já está desativado por conta que eu dupliquei esse aqui, que também não tinha deforme ativado, então tá ok aqui. E vamos terminar isso aqui primeiro, depois a gente duplica para esses controles. Continuar aqui então. Eu vou dividir a minha tela em duas, então aqui nessa parte achurada eu vou clicar e segurar e arrastar para cá. E vou chamar a janela do Graph Editor. Aqui. E eu vou usar os drivers para adicionar, colocar esses controles para funcionar aqui na minha janela 3D. Drivers eu encontro aqui nesse modo drivers, no Graph Editor, não tem nada por enquanto. Então eu vou adicionar alguns drivers para a gente trabalhar. Primeira coisa é a gente descobrir as rotações que a gente vai querer colocar nesse personagem. Então eu vou abrir a aba Transforms aqui. Aumentar um pouco mais o espaço. Fechar um pouco mais aqui. Pronto. E esse daqui, então, eu vou rotacionar aqui no eixo X. Se a gente reparar aqui, eu estou com a rotação em quaternions. Então fica meio bagunçado de entender o que é a rotação que eu quero nesse momento. Eu vou mudar a rotação desse daqui para Euler. Então, essa aqui, eu vou colocar primeiro em X, Y, Z. Mesmo, tá bom? Então aí ficou bem fácil de entender que eu estou rotacionando aqui. E a rotação, reparem os números ali, eu vou rotacionar aqui, ó. Ela está indo na direção negativa, quando eu zerar aqui, e ela não precisa ir na direção positiva. Inclusive, ela vai quebrar aqui o pé do personagem. Então, o certo da nossa rotação, ela ia até mais ou menos, vou colocar bem forçado aqui, uns 100 graus, eu acho que estaria de bom tamanho. Então, a gente já tem os valores para colocar lá nas propriedades. Então, esse aqui é o Ball Roll, vamos voltar lá, Edit. Ele vai, no mínimo, né, de menos 100 até um máximo de 0. Eu dou um OK aqui. Então, esses valores, quando eu começar a ajeitar, eu consigo ir para a esquerda, mas eu não consigo mais ir além de 0 para a direita. Certo? Então, o Ball Roll está decidido aqui. E ele vai afetar o eixo X, né, dessa rotação aqui. Lembrando que eu tenho que colocar ela em XYZ Euler. Eu vou fazer então essa daqui agora, para ficar mais completo. Então, vamos lá. Abrir aqui propriedades, selecionar o botão direito em cima da rotação X aqui e Add Single Driver. Eu não quero um driver para todas as rotações desse bone, até porque elas nem vão funcionar. Aqui eu não preciso delas na verdade, eu não vou rotacionar isso aqui em Y e não vou rotacionar isso aqui em Z, não tem necessidade. Se tiver eu posso colocar, mas aqui eu não vejo necessidade de rotacionar essa parte em Z. Perdão, minha garganta está meio carregada hoje. Quando a gente ativa drivers pela primeira vez, salva a rotação, ele pergunta se a gente quer recarregar como confiável esse arquivo. Então, se eu clicar e vou dar um revert, eu vou voltar ele para trás, tudo que eu fiz até agora sem salvar. Então, vamos dar um ignore primeiro, para ficar tranquilo. E salvar esse arquivo, não custa nada. Pronto, está salvo, Ctrl S salvar. Vamos adicionar o driver então. Botão direito, eu dei já meu Add Driver aqui, Add Single Driver. E eu tenho aqui uma série de expressões que abriram, inclusive está aqui agora a nossa rotação em X, do osso Foot Roll underline L. Eu vou fechar tudo isso daqui e o que me interessa é essa parte aqui para baixo. Essa rotação, ela vai usar um valor, então eu posso colocar Average Value, não tem problema nenhum nisso. Eu ainda não dei que valor ela vai usar, e ela vai usar, então, e eu não falei de onde ela vai pegar esse valor. E eu preciso colocar, então, vai usar uma propriedade, single property, aqui é a variável, e eu posso pegar este bone aqui, né, o Armature Hero, vou aumentar aqui, TPP, que é o nome do Armature aqui. O caminho que eu vou jogar aqui é justamente a propriedade que eu criei nesse
nessa custom property aqui desse bone. Para pegar esse nome corretamente, é só dar um botão direito aqui e adicionar Copy Data Path. Então, copiei, seleciono de novo aqui nosso bone, venho aqui, o Ctrl V não aparece aqui para mim, então eu só vou clicar aqui dentro e dar um Ctrl V. E ele vai adicionar essa linha aqui. Vou explicar um pouquinho essa linha. O que essa linha quer dizer é, pega o bone, né, em modo pose, e vai ser, né, o osso foot details, e dentro dele tem uma propriedade chamada borrow. É só isso que precisa. Eu vou colocar um valor aqui em borrow, então a gente já viu que ele só pode ir na direção negativa. Então vamos colocar aqui menos 20. E vocês vão reparar que ele deu uma volta muito alta do nada aqui. Então está descontrolado completamente esse bone. Por que isso? O Blender ele mede a rotação em radianos. E a gente está usando um valor, ponto flutuante aqui, um valor qualquer. Eu quero converter radianos para graus, né, para esse ponto flutuante virar graus. Então, como é que eu faço isso? A melhor resposta para isso é usar o Google. Tem toda uma matemática que a gente pode ter que resolver aqui, mas é bem mais fácil a gente usar aqui a conversão do Google mesmo. Então, eu vou colocar aqui graus, já até fiz essa busca antes, para radianos. Então, está aqui e ele me dá esse valor. Então, 1 grau vale 0,017, um monte de número aqui. Só pegar esse valor, Ctrl C, vou fechar aqui. Com esse valor de graus para radianos, eu vou colocar ele aqui no nosso driver. Deixa eu só puxar aqui, está muito grande. Pronto. Eu vou colocar esse valor aqui no modificador da curva, Add Modifier, aqui Generator, esse primeiro aqui. E o que ele é uma equação que é aplicada no nosso driver. Então, vamos mudar o valor para o driver primeiro para a gente poder enxergar. Menos 1 aqui, está bem forte. Pronto, vou voltar a selecionar aqui. Essa equação diz o seguinte, y é o valor final, tá? Y é o valor que vai ter que ficar o valor da rotação. E x é o equivalente ao nosso valor do driver, né? Da propriedade aqui. Então, o x aqui vale menos 1. O que vai fazer é multiplicar um número qualquer vezes o valor do driver. Então, eu vou jogar aqui, Ctrl V. E é importante que eu coloque no começo aqui, em vez de usar vírgula, eu tenho que usar ponto. Se eu deixar vírgula, vou dar um enter para vocês verem, ele vai dar um invalid token aqui, ó, uma string inválida, essa vírgula o Blender não reconhece ela, então volta aqui para o começo, para a esquerda, e eu vou colocar um ponto e dar um enter, e vai colocar aqui arredondado, não tem problema nenhum. Então o que ele está fazendo agora é multiplicando o valor da propriedade vezes 0,17. E está somando com zero aqui, mas se somar com zero não muda nada. Tá? Tá funcionando agora. Vamos dar um update aqui só para a gente dar uma olhada. Update dependência. E então, se eu mudar o valor aqui, ele vai corresponder em graus exatamente ao que eu quero. Se eu quiser aumentar a precisão desse número, está indo de 1 em 1 aqui, no valor inteiro, integral. Se eu quiser aumentar isso, melhorar essa precisão, posso dar um edit aqui. Deixa eu colocar 0 primeiro. Dar um edit. E em vez de deixar, o Blender reconhece casas decimais, só colocando aqui, colocar um ponto e mais um 0. E eu vou dar um enter aqui, ok? Ele colocou mais casas decimais para mim nesse aqui. Deixa eu fazer um teste, eu não fiz ainda. Eu vou colocar só uma casa, nenhuma casa aqui, e dar um ok. Não, ele não muda não, ele vai deixar com 3 casas aqui, minha precisão está em 3 casas, e agora eu consigo então um valor mais quebrado, né? É bem mais devagar aqui. Então, já que está muito devagar, é só dar edit aqui de novo e colocar 38 mesmo, ok? Ele passa a voltar a números inteiros. E agora a gente vai fazer então os outros controles aqui do pé.